Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Chegou o momento do passeio pela Bíblia. Programa Momentos com Jesus. Um passeio pela Bíblia. Pega na minha mão, vamos juntos pegar na mão de Jesus, fazendo um passeio pela Bíblia e lendo os versículos que os nossos ouvintes nos sugeriram. Começamos com a sugestão de Clegiane do Monte Castelo. Ela nos deixou para a meditação alguns versículos do Salmo 40. Diz assim o Salmo 40: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo bonito, é uma oração pedindo livramento. O salmista, ele primeiro declara que esperou confiantemente pelo Senhor. Esperar confiantemente pelo Senhor, eu acho que é a maior demonstração de fé que nós podemos dar. Porque muitos de nós dizemos que acreditamos em Deus, que temos confiança, mas o que mais se tem visto é pessoas correndo do Evangelho. Não, eu estou sem vontade de ir para a igreja. Não é nada com Deus não, mas é que eu não sinto mais ânimo de ir para a igreja. Lá no fundo, essa pessoa não está acreditando mais em Deus. Essa que é a verdade. Porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se a pessoa deixa de ter a vontade de estar na comunhão com o Pai, na casa do Senhor, perdeu esta crença, perdeu esta fé. É bom parar para pensar nisso, né? Porque muitas pessoas ficam se autodesculpando. Mas o salmista aqui, ele demonstra, o Salmo de Davi, ele diz, ele conta para nós: esperei confiantemente pelo Senhor. Então tem dois momentos. Um momento, esperei confiantemente pelo Senhor, ou seja, durante um bom tempo ele ficou esperando. Mas ele diz a resposta. Esse tempo ninguém sabe quanto foi, mas ele diz a resposta, ele diz o que é que aconteceu. Ele diz: ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Bonito, né? Ele esperou, Deus o ouviu, se inclinou para ele, né? Um gesto. Claro que Deus é espírito, é um sentido figurado, Deus se inclinar, mas para o homem poder entender, daquela impressão que quando as pessoas se inclinam, uma criança está falando e um adulto se inclina para ouvi-lo, é muito bom, muito bonito, porque é um gesto de atenção, de carinho do adulto para com a criança. E assim eu creio que deve ser como o salmista estava se sentindo e como eu também me sinto quando eu sinto a mão de Deus agindo sobre a minha vida. O Senhor se inclinou, Ele chegou mais perto de mim, eu pude praticamente sentir Ele me tocando, né? Ele conta aqui o que foi que Deus fez por ele. Diz: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Estava lá perdido, clamando por socorro, no meio da lama, que eu, você, como estávamos lá antes de conhecer o Senhor Jesus, perdidos no meio da lama do pecado. E ele diz aqui que o Senhor se inclinou,
tirou desse tremedal de lama, e é bonita essa parte, diz, colocou-me os pés sobre uma rocha. Ora, coloca os pés sobre uma rocha, a gente estava no meio da lama, a lama é uma coisa escorregadia, você tenta se levantar e cai, mas numa rocha, firmeza, segurança, meus pés estão sobre uma rocha. E nós sabemos mais ainda que simbolicamente na Bíblia, a figura da rocha é o próprio Senhor Jesus, né? Ele diz, e colocou meus pés sobre uma rocha, ou seja, estou firmado na rocha que é Jesus. E me firmou os passos, é evidente. Tirou da lama, tirou da perdição, colocou sobre a rocha que é Jesus e firma os passos. Mas de quem, irmãos? Daquele que clamou a Deus e que soube esperar confiantemente. Tem outras versões que diz, esperei com paciência. Essa minha diz, esperei confiantemente. Esperar confiando. Você tem esperado confiando ou tem reclamado, tem murmurado, já perdeu a fé, já perdeu a crença, está já sem saber para onde ir, nem mais vontade de ir para a igreja, ouvir a palavra você tem? Meu irmão, procure o Senhor enquanto é tempo, enquanto ainda se pode achar. Mais adiante, nós vamos ler então a sugestão do nosso irmão Marconi. Ele ligou e sugeriu o livro de Atos, capítulo 16, os versos 29 e 30. 29 e 30. Atos 16, versos 29 e 30 diz assim: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E no verso 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Eu acho muito lindo esse texto, principalmente a continuação, que no 32 diz: e lhes pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. A gente está debaixo da promessa, amém, com certeza, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, mas como crerão se não tiver quem lhes pregue a palavra? Você vê aqui que a família do carcereiro está imediato aqui no texto, no verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Lindo, né? Aí houve festa, cuidaram das feridas dos homens de Deus, estavam machucados, e terminou numa grande festa, que é como vai terminar a minha vida e a sua, juntamente com as pessoas queridas, de quem nós temos tido cuidado, temos levado a palavra para eles, temos pregado, temos perseverado, temos lutado para que se mantenham, não só os nossos familiares, mas nossos irmãos na fé, ajudando uns aos outros, somos ajudados muitas vezes, e o final é festa com Jesus, lá no banquete que Ele está lá preparando para mim e para você. Resta saber se nós realmente queremos estar lá ou se já perdemos a confiança, se não estamos nem mais esperando por isso. Estamos desanimados, olhando para a circunstância da vida, olhando para o homem, olhando para o pastor, olhando para a irmã que disse isso, para o irmão que fez aquilo, para não sei quem. Enquanto isso, a gente acaba pecando, perdendo a comunhão com Deus. E, para terminar nosso passeio, a irmã Esther, ela é da Igreja de Cristo, deixou um texto e um abraço para toda a sua família que está lá nos escutando. Eu agradeço o carinho da irmã Esther por ter ligado para nós. Ela nos deixou, queridos, o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 33. 1 aos Coríntios 15 e o versículo 33 para encerrar o passeio pela Bíblia de hoje. 15, 33 de 1 aos Coríntios.
Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Seco, curto, objetivo, profundo. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. É verdade, amor. É verdade. A palavra de Deus é a verdade. Precisamos mais e mais, sempre, pedir a Deus que nos ajude, que nos dê o discernimento, que nos dê o domínio próprio, o autocontrole, que a gente tenha a moderação no nosso falar, que estejamos sempre vigiando, porque o diabo anda em derredor querendo nos tragar. E muitas vezes uma palavra é pega do que a gente diz, e essa palavra é distorcida e depois acaba sendo usada contra nós, mas quem faz isso é o acusador das nossas almas. Mas cabe a nós fazer o que a Bíblia nos orienta: vigiai e orai. Vigiai, porque não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado quando você abre a sua boca. Quem é que está ouvindo e o que é que você está dizendo? Obrigado pela companhia no passeio pela Bíblia.